O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, é isso. Passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Abrindo o mês de junho, notícia do sábado passado, dia 1º do mês. Houthis do Iêmen condenam 44 pessoas à morte por colaboração com sauditas. Semana passada a gente falou, né, de um possível gesto ali de aproximação dos Houthis, já que nós temos diversas tentativas de mediação do conflito no Iêmen. E essa semana a gente tem um gesto na direção contrária, né, já que os Houthis anunciaram essa condenação à morte de 44 pessoas por supostamente terem colaborado com os sauditas e com a coalizão, né, liderada pelos sauditas desde 2015 na guerra civil do país. Lembrando que a partir ali de 21, né, 2021 mais ou menos, a coalizão saudita teve um pequeno racha interno e hoje nós temos forças que são apoiadas pela Arábia Saudita, forças que são apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos e que, em teoria, são aliados, porém não exatamente olham, né, cara a cara em todos os assuntos. Também no final de semana passado, Rússia realiza ataques contra setor energético da Ucrânia. A Rússia realizou, né, uma enorme barragem, né, de mísseis e drones, né, contra a infraestrutura energética ucraniana. Foram 53 mísseis e 47 drones, tá? Muito provavelmente como, né, uma represália ao anúncio dos países da OTAN de que a Ucrânia vai poder usar os equipamentos fornecidos por esses países, as munições fornecidas por esses países contra alvos, né, dentro da Rússia. E o que acontece? Segundo algumas estimativas, hoje, tá, em comparação com a capacidade de geração de energia da Ucrânia em janeiro de 2022, hoje metade da capacidade de geração que a Ucrânia tinha está ou destruída ou em territórios ocupados pela Rússia. Infelizmente, né, já é o segundo ano explicando isso, que agora, no verão, isso pode não ser um problema muito grave. Depois, né, no inverno, com as temperaturas mais frias, né, pode se tornar um problema muito grande para a população civil ucraniana. Ainda nesse assunto, nessa semana, tivemos a primeira troca de prisioneiros entre os dois países nos últimos 4 meses, mediado pelos Emirados Árabes Unidos. Mais ou menos 75 prisioneiros russos sob custódia ucraniana e 75 prisioneiros ucranianos sob custódia russa foram trocados, tá? 75 para cada lado. Também nessa semana, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele participou da conferência do diálogo Shangri-La, em Singapura, né? A gente sempre lembra aqui que Shangri-La não existe, né? Shangri-La é um termo fictício da literatura, mas que se tornou tão conhecido, começou a ser adotado na indústria do turismo, né? Para se referir ali a lugares paradisíacos, né, na Ásia Oriental. E o Zelensky disse que a China está pressionando outros países a não participarem da cúpula de paz organizada pela Ucrânia, tá? Inclusive citando o Brasil, tá, como um desses países que não participaria, né? Ele disse tanto, né, que o Brasil, né, o governo Lula, se alia ao país agressor, quanto que seria consequência de pressão chinesa, tá? Lembrando que teremos agora no final de junho, na Suíça, né, uma conferência sobre a Ucrânia, que a Ucrânia chama de Conferência de Paz. O Brasil e a China disseram que não vão participar, porque para ser uma conferência de paz teria que ter participação russa. Porém, vamos lembrar que a China hoje, né, especialmente depois da invasão da Ucrânia, é o maior parceiro da Rússia. A gente já fala isso aqui há anos, né? Inclusive a Rússia
progressivamente se torna o parceiro júnior, né, dessa parceria. Tá? A Rússia disse que instrutores militares franceses em solo ucraniano serão alvos legítimos. Também essa semana tivemos a primeira ação ucraniana usando munições de longo alcance dos Estados Unidos para dentro do território russo, atingindo baterias antiaéreas no Oblast de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, justamente. E, finalmente, ontem, o Zelensky esteve no Catar, onde ele se encontrou com o emir / dono do país, né, o Tamim Al-Thani, né, e o Zelensky expressou, né, a sua gratidão pelo apoio do Catar à sua integridade territorial e a mediação do Catar nas conversas com a Rússia. Né? Recentemente, a gente repercutiu aqui aquelas crianças ucranianas que foram devolvidas pela Rússia depois de uma mediação do Catar. Notícia do último domingo, dia 2 de junho. Chefe da defesa da China repete a ameaça de uso da força contra a independência de Taiwan. Justamente no contexto do diálogo Shangri-La, que a gente mencionou, que ocorre em Singapura, e que durante muito tempo era uma conferência de defesa regional, né? Era mais pertinente à Ásia. Porém, com o fato da Ásia e da bacia do Indo-Pacífico, né, e ter se tornado, nos últimos anos, né, um foco, talvez o principal foco geopolítico do mundo, né, o diálogo Shangri-La tem ganhado cada vez mais importância, e o ministro da Defesa chinês, o Dong Jun, lembrando que ele é um almirante e ele é o primeiro ministro da Defesa chinês vindo da Marinha, a gente já explicou aqui como isso é um indício de uma reorientação nas prioridades militares chinesas. Ele disse que Pequim está comprometida com a unificação pacífica com Taiwan, porém não vai admitir o separatismo perigoso em Taiwan e que estaria pronta para toda e qualquer situação perigosa e que qualquer um que tente a independência de Taiwan será esmagado em pedaços. Tá? Muito provavelmente um comentário sobre o novo presidente taiwanês, o Lai Ching-te. Ainda em notícias com relação à China, meu caro Matias, tivemos um encontro entre o Dong Jun e o Lloyd Austin, seu homólogo dos Estados Unidos, secretário de Defesa, no diálogo Shangri-La, e os dois países anunciaram que nos próximos meses vão retomar as conversas militares frequentes, né, que estão congeladas já há 18 meses. Né? Lembrando que elas foram congeladas, e aí teve aquele episódio do balão chinês, né? Enfim. Também em relação à China, meu caro Matias, essa semana o ministro de Relações Exteriores chinês recebeu o seu homólogo turco, o Hakan Fidan. Tá? Ele visitou, inclusive, a região autônoma de Xinjiang, né? A região dos uigures, que o governo turco chama de turcos uigures, né? Como parte da agenda turca e muito fortalecida pelo Erdogan, né? De se colocar ali como protetor de todos os povos túrquicos do mundo. Né? A Turquia do Erdogan sempre foi um defensor ali do que eles veem, né, como uma causa uigure, criticando a China, acusando a China de genocídio. Na Turquia você já se viu muito a bandeira do Turquistão Oriental, que seria, né, um suposto Estado uigure, né, uma visão ali do que seria o Estado deles. Porém, o Hakan Fidan, ele se comportou direitinho, digamos assim, na viagem. Ele usou uma gravata, né, no tom celeste, justamente dessa bandeira, né, talvez ali, né, um aceno e tal. Disse que as cidades da região são cidades historicamente túrquico-muçulmanas, porém
né, disse que, né, o governo turco respeita a integridade territorial da China, né, disse que a prioridade hoje entre as conversas entre Turquia e China, né, é infraestrutura e alimentos. Então, assim, nenhuma acusação frontal, né, de genocídio ou algo do tipo. Né? Ainda na região, na Península Coreana, o governo da Coreia do Sul anunciou a suspensão do acordo em 2018, né? Que na prática já estava paralisado mesmo, já estava congelado, né? Anunciou a suspensão do acordo, né, como uma resposta à troca de balões, que a gente comentou semana passada, né? Com o Sul mandando balões com K-pop e dinheiro e o Norte mandando balões com lixo e fezes, né? E a Coreia do Norte disse que não vai mais enviar os balões, tá? Segundo o governo da Coreia do Sul, foram 720 balões com 15 toneladas de lixo. É a política da péssima vizinhança. E para fechar esse primeiro bloco, notícia da segunda-feira que passou, dia 3 de junho. Rede elétrica da Nigéria é paralisada devido à greve de sindicatos. A gente comentou semana passada, né, aquela notícia de que o Congresso do país decidiu do nada, né, trocar o hino, né, como ali uma medida talvez até mesmo diversionista, considerando a situação da economia nigeriana. Né? Pois bem, nessa semana agora, os principais sindicatos nigerianos declararam uma greve geral, tá? Que paralisou os aeroportos, paralisou o sistema de abastecimento de energia elétrica, tá? E também o sistema ferroviário. E os sindicatos exigem um aumento no salário mínimo de 1.500%. Sim, é 1.500%. Tá? Hoje, o salário mínimo no país é de 30 mil naira, tá? O que dá mais ou menos 20 dólares. Sim, o salário mínimo na Nigéria é de 20 dólares. E eles querem que o salário mínimo vá para 500 mil naira, o que dá 336 dólares. A oferta do governo foi de dobrar o salário mínimo para 60 mil naira, o que dá 40 dólares, né? Ou seja, bastante distante ainda do que os sindicatos desejam. Ainda no continente africano, meu caro Matias, em Burkina Faso, tivemos a visita do Sergei Lavrov, né? O ministro de Relações Exteriores da Rússia, em que foi anunciado que a Rússia vai enviar instrutores militares, consultores e também ajuda humanitária para o país, né? Então, aumentando a presença russa no país depois do golpe militar. E no Sudão, também envolvendo a Rússia, tá? O Mohamed Siraj, que é o embaixador do Sudão na Rússia, afirmou que o seu país está pronto para assinar, concretizar, melhor dizendo, um acordo que foi assinado em 2021, na qual seriam construída uma pequena base naval em Port Sudan, né, ou seja, na costa do Mar Vermelho, uma base naval russa. Tá? Então eles construiriam ali uma área do porto, que seria reservada para o uso militar russo. E também no Sudão, tivemos essa semana a acusação de que as forças, né, de apoio rápido, né, o RSF, a coalizão, melhor dizendo, de milícias Janjaweed, né, que luta contra a ditadura militar, deixou mais de 100 pessoas mortas ao atacar e pilhar vilas na província de Gezira. Lembrando que hoje a guerra no Sudão é provavelmente a maior fonte de refugiados no mundo. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da segunda-feira, dia 3 de junho. Cazaquistão retira o Talibã da sua lista de terroristas. O governo Tokayev anunciou que o país não vai mais classificar o Talibã como um grupo terrorista e também solicitou
né, ajuda a outros países da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, né, a estabelecerem um diálogo entre a ONU e o Afeganistão, e também anunciou que o Paquistão vai enviar uma comitiva, digamos assim, comercial para o Afeganistão. Tá? Então, mais um país que não chega a ser um país vizinho, né, diretamente vizinho, porque tem um Tajiquistão, né, no meio, né? Tem um Tajiquistão e tem um bracinho de Uzbequistão, né? Mas é mais um país normalizando o governo talibã, que vai ser o governo do Afeganistão agora, doa quem doer, né, reconheça-se ou não. Lembrando que a China já assinou uma parceria com o Afeganistão de exploração de gás, né? E ainda na região da Ásia Central, não é bem Ásia Central, né? É sul da Ásia, mas enfim, ali, né? Digamos assim, no Paquistão, o Irã Khan foi absolvido das acusações de ter vazado informações de Estado, né, quando ele divulgou aquele telegrama da Embaixada dos Estados Unidos. Porém, como ele tem outras condenações, ele continua preso, embora tenha sido inocentado dessa. Duas notícias da terça-feira, dia 4 de junho. Carregando rochas lunares, sonda chinesa decola do lado distante da Lua. Muitas vezes era chamado, né, lado escuro da Lua, né, o Dark Side of the Moon, né? E a sonda chinesa Chang'e 6, né, que tem esse nome em homenagem à deusa da Lua, né, da mitologia tradicional chinesa, decolou do lado mais distante da Lua, né? Foi a primeira, né, nave feita pelo homem, né? A primeira sonda feita pelo homem, né, a pousar nesse lado mais distante da Lua e coletar amostras, e agora está retornando para a Terra, né, num feito aí bastante impressionante. E outras duas notícias espaciais, meu caro Matias. O cosmonauta russo Oleg Kononenko quebrou um recorde nessa semana e se tornou a primeira pessoa a ultrapassar a marca de 1000 dias no espaço. Tá? Só que, um detalhe, tá? É a quinta missão espacial dele. Não é 1000 dias seguidos. E a permanência, o recorde de permanência seguida no espaço ainda é do Valery Polyakov, que ficou 437 dias lá em cima. Né? Mais de um ano seguido, né, lá em cima, confinado. Tá? E o Oleg Kononenko tem 59 anos de idade. Tá? E está num vigor físico que bota eu e você juntos no chinelo. E a outra notícia é que a Boeing lançou a sua primeira missão Starliner, a sua primeira missão tripulada, tá? Um foguete, né, que está indo para a Estação Espacial Internacional. Eu imagino que isso significa que vários delatores da Boeing vão morrer nas próximas semanas. Biden diz que Netanyahu pode estar prolongando guerra por razões políticas. Vá! Pois é, o Biden também descobriu que a água no seu estado natural é molhada e que o McDonald's não usa carne de minhoca. Né? Falando mais sério, né, é óbvio que o Biden e seus assessores sabem a mesma coisa que a gente fala aqui há meses no programa, que o Netanyahu vai perpetuar essa guerra o quanto ele precisar, porque sem a guerra ele fica fora do cargo, e se ficar fora do cargo, ele vai ter que responder às acusações de corrupção e tráfico de influência e pode até ser preso. A notícia é o Biden falar isso publicamente. Né? Ele está falando publicamente que o Netanyahu está sendo mesquinho, que o Netanyahu está instrumentalizando, né, o extermínio dos palestinos de Gaza, né, para a sua bandeira político-partidária. E por que ele disse isso? Né? Porque o Joe Biden, né, falou no sábado, né,
que é necessário um cessar-fogo e que os Estados Unidos já mandaram a proposta de cessar-fogo e que Israel deveria aceitar esse cessar-fogo. E logo depois o Netanyahu disse que não vai ter cessar-fogo até o Hamas ser destruído. E aí um assessor do Netanyahu falou que vai ter guerra até o fim do ano, né? Até o fim de 2024. Né? E aí veio um outro assessor do Netanyahu e fez esse jogo de good cop, bad cop. Né? Veio um outro assessor do Netanyahu e falou: não, o plano de cessar-fogo é legal, o plano de cessar-fogo a gente pode aceitar, né? No caso, o assessor Ofir Falk, tá? Que é assessor de relações exteriores do Netanyahu. Né? Ele falou: não, pode ter cessar-fogo sim. E aí, no que ele disse que pode ter cessar-fogo, o Itamar Ben-Gvir, né? o líder fascista carranista, disse que se tiver cessar-fogo, ele e o seu partido vão pular fora do governo. E se pular fora do governo, o que acontece? O governo perde a maioria, vai ter novas eleições, Netanyahu vai ser derrotado e pode ser preso. Então, novamente, o Netanyahu não é nenhum santo. E os religiosos estão aproveitando para botar a faca no pescoço dele e terem o que quiserem. Inclusive, nessa semana tivemos a tradicional Marcha da Bandeira, né, que celebra a captura de Jerusalém durante a Guerra dos 6 Dias, a Marcha da Bandeira, que inclusive durante muito tempo Itamar Ben-Gvir era um dos seus organizadores e incitadores, e tivemos imagens assim de um quase linchamento, né, de judeus de extrema direita contra um jornalista palestino chamado Saif Kaswami. Né? As imagens saíram em várias agências de notícia, como a agência France Press, dele sendo cercado e agredido, né, pelos integrantes da marcha, numa cena assim... Isso em Jerusalém. Violentíssima. Isso em Jerusalém, exatamente. Né? Cidade Santa. Em outras notícias, meu caro Matias, as Maldivas afirmaram que vão banir pessoas com passaporte israelense de entrarem no país durante a guerra. Tá? Foi o termo utilizado pelo governo. E o que acontece? Né? As Maldivas são um país muçulmano, é um grande destino turístico, e pelo que o governo das Maldivas falou, isso incluiria pessoas com dupla nacionalidade. Tá? Ou seja, um turista dos Estados Unidos, por exemplo, que tenha passaporte israelense, poderia ser barrado de entrar nas Maldivas. Em Bucareste, capital da Romênia, um homem foi preso depois de tentar atacar a embaixada israelense com um coquetel Molotov. Tá? O homem tem 34 anos e é de origem síria. Agora, 2 notícias de ataques aéreos. Uma delas é que na última segunda-feira, dia 3, nós tivemos um ataque aéreo em Alepo, na Síria, que matou um general iraniano, tá? O Said Abiar, um ataque aéreo muito provavelmente realizado por Israel. E Israel reivindicou nessa quinta-feira, dia 6, um ataque a uma escola da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, que deixou 37 pessoas mortas. Tá? Segundo o porta-voz Daniel Hagari, 9 terroristas foram mortos no ataque. Tá? Já o diretor da agência, o Felipe Lazzarini, disse que Israel bombardeou sem aviso prévio uma escola que abrigava pessoas deslocadas quando foi atacada. Tá? E repito, 37 pessoas morreram. Então, se o governo israelense fala que morreram 9 terroristas, por mera matemática, mesmo na lógica israelense, eles estão falando morreram 28 civis. Né? E Chile e Espanha anunciaram nessa semana, tá? O Chile no último dia 2 e a Espanha hoje, dia 6, que vão intervir ao lado da África do Sul na Corte Internacional de Justiça na acusação contra Israel por violação da Convenção de Genocídio. O Matias já explicou aqui no programa várias vezes nesses anos todos o tamanho e a importância da comunidade palestina cristã dentro do Chile. Inclusive, tivemos uma notícia no cheque em relação a um quadro importante da política chilena que é de origem palestina. E a Espanha, né, tem sido um governo bastante crítico de Israel, lembrando que ambos os países são democracias.
né? Então, um discurso de que apenas os países autoritários ou apenas os países, enfim, da Organização de Cooperação Islâmica que estavam apoiando a África do Sul, esse discurso já foi por água abaixo já tem meses, né? Bem, como estamos gravando na quinta-feira, não chega a ser um breaking news, né? Mas hoje, dia 6 de junho, morreu uma pessoa com gripe aviária no México, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Pois é, vamos todos morrer, né? Algum dia. Mas sim, algum dia, mas eu acho que coletivamente, né, enfim, a gripe aviária, não sei, vai ver alguma coisa assim. Brincadeiras à parte, infelizmente tivemos um óbito de uma pessoa com influenza H5N2 no México, uma informação confirmada pela OMS, como você mencionou, né? É a popular gripe aviária, tá? E nos Estados Unidos, nessa semana, tivemos o anúncio do terceiro caso positivo em um ser humano, tá? Que teve contato, no caso dele, com uma vaca leiteira, tá? Em Michigan. Ele trabalha numa empresa de laticínio, tá? Teve contato com vacas leiteiras em Michigan e testou positivo para a gripe aviária. Tá? Segundo o governo dos Estados Unidos, falando nos animais, 67 rebanhos em 9 estados dos Estados Unidos tiveram casos positivos de gripe aviária entre os animais.